Olá pessoal, pontualmente, 5 horas, como prometido, como a vida tem que ser. Eu tô aqui para bater um papo hoje muito especial com meu amigo Rossandro. Eu aprendi a conhecer a carreira desse cara, que é um profissional incrível, é uma pessoa boa, é um amigo bom, é um profissional bom, educador, um colega meu de profissão. Estou muito feliz de ter hoje a oportunidade de bater um papo com ele, para a gente aprender com ele, para a gente ouvir o que ele tem a falar, para a gente ouvir as inspirações dele, as ideias e trocarmos ideias, né, compartilharmos possibilidades para a gente de alguma forma passar por essa fase com crescimento, com saúde, com serenidade. Vi que ele acabou de entrar aqui, aí já já ele vai fazer aqui já sei como faz. Juntos, eu recebi muita gente elogiando, falando coisas bacanas, que a gente vai estar junto. Eu Aê, já meu amigo Léo. Boa tarde, meu amigo. Estava aqui falando que eu já era um admirador do teu trabalho, que a gente recebe, né, Rossandra, muita coisa hoje por grupo de WhatsApp. Todo mundo Sim, virou uma central de mídia, né? é verdade. Então a gente recebe muita coisa. E toda vez que eu recebi alguma coisa tua, eu já falei para você, mas quero falar aqui em público. Toda vez que eu recebi alguma coisa tua, trechinho de palestra, alguma fala, alguma coisa, eu falava, pô, esse cara, meu, eu quero ser amigo dele. Ele fala tudo coisa com coisa. Sério, nunca vi um conteúdo teu que falei, que besteira, ou que óbvio. Não, você fala de coisas essenciais de um jeito doce, carinhoso. Então, saiba que para mim hoje é um dia de festa, Ah, né? E para que a mim, gente possa ser hoje a boa notícia do dia para quem nos assistir. para mim também. Quando as pessoas mandavam seus vídeos para mim, mandavam com comentário. Rossano, você tem que conhecer esse cara. Ele fala o que você fala. Vocês pensam iguais, devem ter feito o curso na mesma faculdade, né? E a gente meio que tava. Acho que a característica, né, Léo? Tanto que você tem, assim como eu tenho, e é muito prazeroso a gente estar podendo conversar. Aliás, gente, a gente já teve a oportunidade de fazer. A última palestra que a gente fez junto foi lá em Porto Alegre, na PUC, do Rio Grande do Verdade, Sul, no encontro das escolas do Rio Grande do Sul, né? Só que, é como eu tinha que verdade. pegar um voo na sequência, eu não tive o prazer de te ouvir falar, né? E Aham, a gente já tinha meio que se percebido nas redes, mas nunca tinha se encontrado. Aquele foi o primeiro encontro verdade. real, mas agora está sendo um encontro virtual maravilhoso. A primeira vez que a gente está lá, está junto, fazendo uma coisa, conversando com as pessoas. E, sobretudo, também sua participação e suas falas extremamente pontuais, cirúrgicas, que tudo que a gente precisa hoje é de menos firula, né? Menos Verdade. empolgação intelectual e mais objetividade na entrega, que é o que as pessoas estão precisando, né? Verdade, né? A vida por si só já está muito complexa. Eu acho que é um dever da gente que Uhum. teve a oportunidade, né, de estudar, fazer uma faculdade, ler um monte de livros. Acho que é um dever nosso, como cientistas, transformar esse saber acadêmico em algo possível de Exatamente. encorajar, de empoderar, de acolher, né? Uma vez eu vi uma frase do Isaac Bashevis Singer, um escritor russo, e ganhou um prêmio Nobel até de literatura. Ele fala: o bom livro é aquele que o leitor lê e fala: nossa, já pensei isso, eu podia ter escrito esse livro. Exatamente. E Né? não É o aquele livro que aproxima, né? que você cansa a cada parágrafo porque é de um rebuscamento intelectual tão denso Exato. que é como a gente diz na psicologia, né? O gozo do cara foi se fazer incompreendido. Ele não queria se fazer compreendido. Acho que a gente tem uma tendência e uma das coisas que a gente está percebendo agora com todas essas transformações que já vinham ocorrendo, nós já vínhamos falando sobre elas, mudança de padrão familiar, de relação entre pais e filhos, relação entre escola, de pais que têm que se reposicionar em relação a filhos, de um mundo completamente consumista, um mundo com padrões e paradigmas extremamente que eram perdulares para a natureza, perdulares para os relacionamentos. Isso já vinha meio que escorroendo É, e é, o nosso zeitgeist, o espírito da época já era meio esse, já em declínio, e vem esse evento isso. e pá, né? É, Bota isso é, numa velocidade que a gente ainda tá assim, descendo aquela montanha russa quando tá íngreme. A gente tá nesse movimento ainda, é verdade. né? Para É poder verdade. saber para onde a gente vai parar. Mas eu tava conversando com alguns amigos, né? Fiz várias lives também, tem sido muito bom esse processo. Eu acho, inclusive, que é uma coisa que deve continuar depois, não com a mesma Uhum, intensidade, mas que uhum. tem sido muito Sim, rico essa forma de conversar com as pessoas, se encontrar e verdade. compartilhar esse diálogo com as pessoas. É que, assim, muitas coisas como a gente conhecia, né, essa transformação, essa mudança que a gente está vendo, esse ponto de inflexão.
que ele é inquestionável. Exatamente para onde vai em detalhes, ninguém pode dizer. A gente apenas está fazendo algumas elucubrações sobre possibilidades. Mas uma coisa é certa, não é apenas um mundo novo que tem que ser construído, mas, sobretudo, um mundo velho que não pode mais repetir-se, que não tem mais espaço para continuar. Né? Você certamente também viaja muito. Eu gosto muito dessa plaquinha, né? Não perturbe. Tem gente que vive, né? Tem gente que vive nesse modo, não perturbe, né? Exatamente. É o pai que, de repente, agora está em casa, esse moleque não se comporta, essa minha esposa não ajuda, esses clientes são chatos, todo mundo é ruim, né? É uma estratégia de defesa do arrogante, né? Do inseguro, porque todo arrogante é um inseguro, né? Ele se arroga um poder que ele não tem para mascarar a insegurança que ele tem. E acho que é bem isso que você falou. Acho que hoje todos nós vamos botar isso aqui, ó. Mudar. Todo mundo tem que botar, a favor, arrumar. Porque ou a gente se reinventa como familiar, como marido, como líder, como profissional, ou a gente se reinventa ou a gente adoece. Não tem muito. É o que a gente fala, né? Ou a gente se inspira com a mudança ou a gente pira. Não tem muita escolha. Ou a gente se inspira com humildade, com curiosidade, e troca a angústia de não saber lidar pela curiosidade de buscar lidar, que é o que você está fazendo, eu também, né? Que a gente conversou outro dia. Poxa, como é que faz? Então, como é que eu conquisto equilíbrio emocional? Como é que eu me acalmo? Eu não sei meditar. Bom, vou baixar o aplicativo, vou entrar no YouTube, vou ligar para o meu professor de yoga. Ou seja, troco a angústia pelo desejo de saber. E aí eu não preciso me pirar, eu posso me inspirar, né? A gente vê muito isso. Eu percebo, pensando assim, né? Quando eu falei para você que eu criei o Quarentena Sem Pirar, que é um curso lá na minha plataforma de cursos gratuitos, porque quando eu comecei a ver, já em novembro, algumas pessoas, amigas que estavam na China, e o comportamento delas, e comecei a ver os amigos na Europa que estavam começando a ter certos sintomas a cada semana, eu comecei a perceber que haveria um quadro, do mesmo jeito que a cada semana, ou quase que a cada dia, os chefes de Estado se comunicam com as nações para dizer as medidas daquele dia, porque já que é muito mutante o processo, eu percebi também que haveria uma degradação psíquica acompanhando esse processo. Não só um derretimento da economia, que é muito sério, que é muito grave, a gente sabe. O pós-pandemia também vai ser permeado de profundos e gigantescos desafios emocionais, de resiliência, de adaptação, como você está muito bem falando, de se reinventar como pessoa, como família. Mas esse derretimento psicológico para agora, por exemplo, como para você e para todos os nossos colegas que têm um papel na rede social, que sabem da importância e que tem uma consciência de que o número de pessoas que nos segue não é para inflar nosso ego, mas para aumentar nossa responsabilidade sobre a entrega que a gente faz sobre as vidas das pessoas. A gente tem isso muito claramente, né? Porque, inclusive, a gente já fez tanta terapia antes de fazer. A gente já trabalhou tanto ego, assim, vai, Eguinho, baixa a bola, cara, tu tá aqui não é para aparecer, é para servir. Então, essa ideia de a gente estar aqui conversando e tudo que a gente tem feito é justamente esses ajustes, né, Léo? Assim, pensar que muitas pessoas passaram a vida recusando os convites que a vida fazia para que elas mergulhassem em si mesmas. Havia e ainda existe, eu sei que algumas ainda vão terminar esse processo como se tivesse tomado um Rivotril no primeiro dia e acordado no último sem ter aprendido uma lição tão rica da vida. Mas será uma minoria. A maioria vai passar com graus diferentes de intensidade por processos de despertar. O quão doloroso ou não isso vai depender da forma como cada um vai vivenciar essa experiência. Bem, você estava falando, eu gosto muito de brincar com as palavras, né? E a certeza que a gente vai passar, fato, porque tudo passa. Exato. É a única certeza do universo. Só que é isso, ou a gente passa como pilotos, ou a gente passa como passageiros. E é uma tendência muito grande, quando o ser humano tem um cenário incerto, incompreensível, e fora do seu controle, é uma tendência humana, né? A gente aprende na psicologia entrar no efeito manada. Entrar no efeito manada. Então aí o cara fica caçando notícia aqui, falando com um amigo, um grupo de WhatsApp,
que é uma coisa que a gente não deve fazer. Se tem uma coisa que está me ajudando, eu já vou perguntar o que está te ajudando, uma das muitas coisas que eu tomei a decisão eu vejo notícias 2 vezes por dia. E vejo em 2, 3 canais que eu sei que pensam diferente, tá? Para formar a minha percepção. Por quê? Porque isso que a gente chama de realidade, na verdade, é a junção de foco mais informação. E se a gente olhar, a maioria dos meios de comunicação, para vender audiência, precisa mostrar o cara que morreu, qual o placar da desgraça, os profetas do Apocalipse já dizendo que vai ser o horror, que o segundo semestre está perdido, que esse ano vai ser... Quer dizer, se a gente se distrair, a gente fica que nem caçando vagalume em praia, que nem a gente fazia quando era adolescente, né? Caçando praia, vagalume, e está errado, porque nisso a gente entra em histeria, em euforia, em angústia, sendo que tudo que a gente precisa é dominar o nosso foco. Então, se eu tenho um negócio que está afetado, o que pessoas que são experts, que são craques nesse negócio ou em outros, podem me ajudar. Exato. Então, no lugar de eu ficar... Eu tenho um amigo meu, que se estiver assistindo agora até melhor, que me liga todo dia ou manda mensagem para reclamar, porque meu negócio, porque esse governo, porque não sei o quê, porque eu vou demitir. Porque... Eu falo, cara, quantas vezes você entrou no site do Sebrae, da Endeavor? Quantas vezes você colocou no TED Resiliência? Quantas vezes você colocou no YouTube dando a volta por cima? Quais são os grandes seguidores, os grandes consultores do empreendedorismo que você está para chamar a tua equipe para pensar em caminhos para sair da preocupação para ir para a ocupação. Se responsabilizar. Como piloto, tem dificuldades? Tem. Mas 10 mil dificuldades não podem gerar uma dúvida, né, meu amigo? Então, para mim, e aí eu devolvo para você, para mim, eu tenho a certeza, 10 mil dificuldades não geram uma dúvida. E o que não pode ter dúvida é a vida, a saúde, a nossa serenidade. Eu vou sair dessa crise mais magro, comendo menos, estou me hidratando muito, estou fazendo muita ginástica, estou ficando mais forte, quero sair dessa crise mais bonito, mais magro, mais amoroso, mais sábio, estou lendo muito, vou sair com menos dinheiro, mas vou sair com mais riqueza aqui. Porque eu não vou medir minha vida por um tanto de papel pintado, e é claro que tem a situação, como você falou, tem a pessoa que tem a situação que está terrível mesmo, aquele mercado acabou, aquele mercado agora deu pausa, mas e os outros? Que outras possibilidades? E aí eu te pergunto, o que está te ajudando? Eu já falei demais. O que está te ajudando? O que está te dando estrutura para passar por essa fase com sabedoria? Conta para mim. Léo, minha esposa disse que eu entrei na crise antes de todo mundo. Porque, assim, eu com muitos contatos de pessoas que moram fora do Brasil, eu comecei a perceber o impacto que tudo isso provocaria, psicológico, econômico, social nas relações, mais ou menos um mês antes das pessoas meio que se darem conta. Então, assim, porque é uma tendência minha de ficar analisando vários cenários. Como eu sou hiperativo, então eu termino procurando conhecer muitas coisas da área de economia, de sociologia, de antropologia. Então, eu saio pensando e conversando com pessoas que são pessoas que eu sei que são inteligentes, que conseguem contribuir comigo. Então, comecei a ver isso muito antes. Minha esposa, quando eu ligava para ela, disse, você tá louco, nada disso vai acontecer. Meu amor, vai acontecer. Vai ter momentos mais punks nesse processo. Depois ela percebeu que era uma realidade. Mas, em compensação, eu também comecei a sair da loucura antes de muita gente. Né? Porque, por exemplo, os 2 primeiros dias, a última viagem que eu fiz, faz mais ou menos um mês, fiz uma palestra em Fortaleza para o Ministério da Economia, algumas procuradorias e outros ministérios, e tinha 10 contratadas, né? Só fiz uma. E fui para a Globo fazer o último programa da Fátima ao vivo, porque logo depois, na segunda, ela fez o último e foi cancelado para ficar só jornalismo por questão de segurança. Os 2 primeiros dias que eu cheguei aqui em casa, eu fiquei feito um idiota acompanhando notícias 24 horas. Eu dava a mesma importância que eu dava ao Val Arara, eu dava a uma fake news que chegava. Então, eu estou sendo bem franco. Né? Porque assim, você estava sendo tomado de muita coisa que é meio que apocalipse zumbi, sabe? Aí depois eu pensei assim, peraí, isso não tá me ajudando, eu não tô bem, né? Eu tô ficando uma pessoa negativa e tal, então peraí, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu fazer um recorte da realidade, porque a realidade, como você colocou muito bem, a realidade que eu escolho recortar com lucidez para entrar no meu coração, na minha mente,
ela também é uma forma de voltar para a vida, né? Então, por exemplo, tem um conto de autor desconhecido, um conto chinês, que diz assim, que um indivíduo estava com uma xícara de chá e alguém bateu e derrubou. Aí o mestre perguntou, derrubou o quê? Ele disse, quem derrubou? Aí a pessoa disse, o cara que bateu em mim não, quem derrubou foi você. O conteúdo dessa xícara, chá, foi uma escolha sua. Então, o que acontece quando a vida chacoalha a gente é o que a gente tem para dentro sai. Então, se você tinha virtudes, elas vão eclodir com muito mais força. Se você estava com a sua piscina estava cheia de ratos, como diz Cazuza, na hora que chacoalha vão sair os ratos. Então, é uma hora de você agora olhar para você, parar de terceirizar a responsabilidade sobre o seu sofrimento, sobre sua dor, né? Sempre encontrando culpados, porque agora, na experiência do deserto, uma coisa que é importante nos desertos psicológicos, é que não tem a quem apontar. Eu não posso dizer que foi meu pai, minha mãe, o governo, tal. Só tem dedos que apontam para a única criatura que está lá, tirando Deus, que é você mesmo. Então é hora de assumir responsabilidade. Então eu fiz um recorte dessa coisa e pensei assim, o que eu tenho que fazer? Eu lembrei de um livro que eu adorei. Aliás, todos os livros desse cara, eu acho que você já leu também, que é o que escreveu A Cura de Schopenhauer, Quando Nietzsche Chorou, que é o Ivan de Yale, né? Que tem uma série de livros, é um psiquiatra que mora em São Francisco, um cara maravilhoso. E no A Cura de Schopenhauer, tem o psicólogo que faz terapia de grupo, ele tem câncer, né? Ele recebe diagnóstico de câncer e é um câncer que não é irreversível. Aí ele fica uns 2 dias chocado, depois ele pensa, só tem uma forma de eu ficar em paz enquanto eu tiver vida. É fazer o que eu sempre fiz. E ele voltou, contou para os pacientes, olha, eu tenho um prazo, agora eu vou morrer, mas se você quiser, eu vou continuar enquanto eu estiver aqui conversando. Então, o que um terapeuta faz? Um terapeuta procura ajudar as pessoas. E eu pensei, bem, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso acordar com rotina. Preciso acordar, fazer a barba todo dia, não ficar... Tem amigos meus que estão parecendo Maomé, sabe? Assim, tipo, com a cara de se entregando. O cara tá no modo pijama, o cara vai fazer a barba, cara, já... Tu tá a cara da decadência, velho. Pelo amor de Deus. O cara tá no modo pijama, constante. Pijama. Eu comecei a criar rotina. Então, atividade física todo dia também. Já coloca lá uma pessoa que a gente tem um personal, até para ajudar economicamente, né? Você bota lá o personal lá no FaceTime, ele fica indicando. Eu, minha esposa, vai lá pra varanda e tá feito uns 2 de manhã. Acorda, vou ler. Para mim, que estava quase 22 dias por mês viajando, tem sido prazeroso. E não é que ao ter essa percepção, eu também não tenha a percepção de que nem todo mundo tem a condição de estar prazerosamente em casa. E aí a preocupação e tudo que a gente faz em termos de ações sociais, que todos fazem, para ajudar muito, que vai ser muito mais intenso, mas também não posso negar, que bom que eu estou em casa, que eu estou podendo ler, concluir os livros que estavam pendentes, porque você sabe muito bem, o Brasil é um país muito gigante para a malha aérea que ele tem, que é pobre. Então, às vezes, a gente perde horas de deslocamento para fazer uma palestra. E a gente até consegue fazer a palestra porque é uma atividade muito ativa. Você está em pé falando. Sim, mas quando você senta para escrever um livro, depois você pega um voo de 2 da manhã em Manaus, chegado em São Paulo, uma conexão para Porto Alegre, subido para Gramado, fazer uma palestra e depois voltar para o aeroporto para poder ir para Fortaleza, você abre o computador, mas você está feito um zumbi, né? Você sabe disso. Você fez um esforço. Não sai. Aí também eu parei de me culpar e eu comecei a me permitir dormir, porque eu não me permitia dormir, eu ficava se sentindo culpado, né? Então, isso tem sido uma experiência, por exemplo, de relembrar o início do casamento. A gente fazendo as coisas juntos, aquela rachadinha, tipo, ela não gosta de lavar banheiro, eu adoro, eu vou e lavo, sabe? Boto lá a música dos anos 50 que eu adoro. Dá até pra botar Singing in the Rain, né? Botar a chuva, o chuveiro lá e você... E essa experiência de vida simples, por exemplo, da gente fazer uma palestra, como eu já tenho feito online, e aqui não, aqui a gente está vendo as pessoas de forma muito carinhosa participando, mas numa palestra online você não vê ninguém, você simplesmente fala, e assim, um trabalho tão bom pro ego, porque ali você não tem que ter você não recebe, você só entrega. E entregar com serenidade, sem esperar aplauso, sem esperar, ai, que massa, que adorei. E isso tem sido, então, só por exemplo, como você está aí no seu escritório, eu aqui no meu, como se fosse o ambiente, né? Então, assim, quando eu comecei a selecionar e faço exatamente como você, eu vejo no início da manhã, pontualmente, alguma informação nos sites de relevância que eu gosto, tipo Brasil Journal, eu dou uma olhadinha assim, e à noite eu vejo um pouco, porque depois eu sei que é só, como você disse, só detalhes, né?
Tipo assim, quais são os quadros? Tem algumas pessoas, para a Fundação Dom Cabral tá fazendo uma distribuição diária pelo WhatsApp de um resumaço muito inteligente das coisas também. E converse com Legal. pessoas inteligentes, porque aí você tem uma conversa legal, sem paranoia, também sem dourar a pílula, porque nós não podemos fazer de conta que não é negar a grave. realidade. Mas, ao mesmo tempo, ver a realidade, perceber a dinâmica dela, mas não se tornar como você disse, um passageiro de um processo que está me dando a direção. Então, Exato. Abrir mão de pilotar a própria existência para entregar para o outro, pô. Exato, perfeito. Muito gostoso ouvir isso. Eu gosto muito de objetinhos, né? Aqui em casa tenho vários, eu trago de viagem e tal. E esse aqui me diz muito sobre isso que você falou, né? Uhum. Qual é a ótica? Porque quando a gente vai tirar uma foto, a gente fica, né, encontrando qual é o foco, qual é o enquadre, que ângulo eu vou. E às vezes as pessoas esquecem que nós também temos algum grau de escolha sobre como vamos encarar a vida. Sim. Por que a gente admira o Mandela? A gente está reclamando aqui de 2, 3, 4 meses que vai durar esse momento, talvez um pouco mais os efeitos, ok, talvez 6 meses, enfim. Ele passou difícil, décadas, né? Existe essa realidade. Mas onde se segurou Mandela? Mandela, por exemplo, ele fez isso que você está falando. Ele lia, um dos poetas que ele lia chama Langston Hughes, um poeta que falava muito sobre a libertação dos negros, a equidade entre povos de origens diferentes. E ele tem uma frase, esse Langston Hughes, muito bacana, que acho que cabe muito para isso que você está falando, que chama: uma vida sem sonhos é como um pássaro que não pode voar. Olha que lindo isso, né? Uma vida sem sonhos é como um pássaro que não pode voar. E muita gente tem me perguntado, tenho certeza para você, nos meus atendimentos, que é engraçado, eu estou hoje dividindo meu dia entre meditação, oração, comer fracionado pouquinho, bastante ginástica praticamente diária, escrita e atendimento, né? E algumas palestras online que estão acontecendo aqui e ali. E leituras, estamos fazendo muito bem ler livros novos, ler um pouco de poesia, botar coisa boa na cabeça. E outro dia eu estava lendo sobre essas dúvidas das pessoas, e muita gente, é uma pergunta que eu vou te perguntar, o que as pessoas perguntam, para mim tem vindo muito assim, mas como é que eu vou sonhar? Mas como é que eu vou continuar tendo esperança? Mas como é que eu vou ter otimismo? O otimismo é um ato ético até, se a gente pensar. Por quê? Porque é o projeto de vida, é projetar o futuro. É acreditar e me comprometer com o novo que virá, né, que nos torna, de alguma forma, livres do que é e nos permite sermos candidatos ao que vem, trocando, né, o temer o futuro pelo tomar o futuro. Né? Então, assim, para mim, um refúgio muito legal é a certeza que vai chegar lá o Natal, o Réveillon. Eu quero lembrar dessa fase. Pô, fiz não sei quantas lives, ajudei não sei quantas pessoas, escrevi 2 livros, fui um bom filho para meus pais, fui um bom companheiro para minha mulher, não atormentei ela demais. A gente atormenta um ao outro, né? Ficar convivendo demais, a gente deixa a paciência. Não é? Quem nunca, né? Vamos falar real. Tem dia que a gente acorda bicudo, tem dia que a gente acorda irritado. E a questão que eu vejo não é não ter ansiedade, medo, tristeza. A gente tem isso tudo, a gente é visitado. Eu acho que a gente não precisa ficar lá, né? Porque a hora que você falou, pô, tropeçou e caiu o chá. Tá bom, vamos lá, vamos pegar o chá, vamos torcer o pano. E ok, desculpa, ó, mulher, eu tava um chato, ó, desculpa, eu fui um imbecil ontem, ó, desculpa, foi mal, eu tava irritado. Eu acho que a inteligência emocional que todo mundo fala, não é essa coisa cristalizada, perfeitinha. Acho que isso que às vezes as pessoas não entendem. Não, é assim, tem hora que você vai gritar, tem hora que você vai puxar a cabeça do seu filho, tem hora que você vai dar um tapa na mão da filha, tem hora que você vai gritar com a mulher, você vai ser grosso, tem hora que você vai fazer mal feito, e aí pedir desculpa, e aí oferecer um outro caminho, e aí falar, ó, eu vou fazer isso então. É poder se perder e se reencontrar. E se permitir sonhar, porque o futuro não está posto, né, Rossandro? Está sendo construído. O futuro, ele está sendo feito a cada pequenininha escolha. O que eu leio? Como eu vivo esse dia? Como eu como? Né? Em quem eu estou me inspirando nessa fase? Nas notícias horrorosas, como você falou, os profetas do Apocalipse? Ou eu estou vendo filmes
Eu acho que a gente podia até hoje, no final, sugerir alguns filmes e livros para as pessoas, né? Claro, com certeza. Livros que nos marcaram. Vamos deixar, daí a gente até prepara um postzinho com isso. Então, A gente eu põe nos devolvo aí stories a para a galera pergunta ver para depois. você. O que as pessoas têm te perguntado, assim? O que você tem sentido de maiores dores das pessoas? Léo, eu queria até, antes de falar disso, aproveitar uma coisa que você falou aí sobre o quanto nós não somos perfeitos, nem redondos, nem prontos, porque do mesmo jeito que existe uma coisa que eu acho que também vai entrar em declínio, uma ditadura da beleza, existe uma ditadura da felicidade e uma ditadura do bem resolvido. Nossa, bem Que não tem medo, que não vacila, que não oscila, que não tem culpa, que tem sempre a melhor resposta, que sabe direcionar a própria vida, é quase um iluminado, só falta fazer isso é cultuado. Parabéns, né? Parabéns para você, eu não sou assim, ó. Sou normal, sou humano, sou oscilante, e no mesmo dia eu tô desesperançoso e depois de uma prece, de uma meditação, peraí, reconecta com o que é essencial, porque se você for para a aparência, você desanda. E eu acho que essa humanidade que as pessoas inclusive estão percebendo hoje em dia, inclusive muitas dessas lives, elas têm sido uma oportunidade das pessoas nos perceberem como nós somos, e não personagem. Não personagem que as pessoas veem, mas quem somos nós de fato. Esse desnudar, essa transparência que já era uma coisa que vinha sendo construída nesse mundo, apesar, existe ao mesmo tempo um mundo cheio de mentiras, fake news, idolatrias e alienações, paralelamente um mundo cada vez mais lúcido, transparente e humilde, no sentido de dizer assim, eu não conheço, eu não sei, eu tô mal hoje, eu tô puto, me desculpa, e eu acho que... Tô com medo. Também tem dia se eu escutar, se eu, por exemplo, receber muitas notícias do mercado econômico das empresas, você fica, meu Deus, quantas pessoas sem trabalho que não vão retornar nem tão cedo, né? Quantos negócios que vão ter que ser reinventados. Então, a gente sabe, eu e você e todos que nos acompanham sabem, que a gente vai vencer. A história humana sempre mostra que a humanidade vence. Mas no processo como esse do olho do furacão, você se preocupa com os que não vão resistir. Exato. A gente se preocupa com os que não vão resistir. Os mais frágeis. A gente pensa nos pacientes depressivos que moram só. Os pacientes com pensamento suicida que podem ficar mais inclinados ao movimento. A gente pensa... né? Ao mesmo tempo tem gente... Eu também tive contato com pessoas que tinham uma depressão. Claro, isso não quer dizer que toda pessoa que tem depressão vai se curar desse jeito. Que fique bem claro que tem depressões caracterizadas clinicamente, fortemente, né? Endógenas ou exógenas, que realmente precisa de tratamento e acompanhamento medicamentoso. Mas eu também conversei com pessoas que estavam no quarto há não sei quantos anos e que agora estão fazendo um monte de coisa e que não lembram mais que tinham depressão. Porque estão lavando, criando rotina. A mente precisa de, sabe, rotina. Eu lembro muito quando o Renato Russo diz disciplina é liberdade. Parece duas palavras que não poderiam ser conjugadas, mas só quem tem disciplina para fazer o que tem que ser feito é quem tem liberdade de ser o que quer. E lembro de Marguerite Yourcenar, que é a editora belga, com livros maravilhosos, e em um delas ela disse assim: o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é aquele dia em que nós nascemos, mas o dia em que pela primeira vez lançamos um olhar de lucidez sobre a nossa própria vida. Quem sabe agora? Quem sabe agora, Léo, que não é eu tenho insistido nas lives, que nós recebemos da vida muitos convites. Mas convites, eles podem ou não ser aceitos. Eu posso me dar o luxo de recusar convites. O que está acontecendo agora não é um convite, é uma intimação. Intimação não cabe recusa. Você falou uma coisa antes, que assim, as pessoas estão discutindo muito, tal, mas a vida é imperiosa, para além das discussões, sem desconsiderar as questões econômicas, é porque a gente está vivendo ainda, Léo, muitos luto de coisas. Luto do shopping que fechou. Luto do barzinho que deixou de ir. Luto da praia que só dá para olhar pela varanda. Ou nem ver a praia da varanda. Luto do contato com a família. De comer uma pizza à noite com os amigos. De comer uma comida japonesa com a esposa, né, que aí o Janine adora. Quando a gente tá lidando com luto de coisas, a gente cabe discussão. Mas brevemente, não é meu desejo, mas é que a realidade tem mostrado isso em vários países, brevemente nós vamos lidar com o luto de pessoas. E aí as discussões cessam. Para o silêncio do luto e da dor. E aí uma solidariedade compulsória vai tomar conta das pessoas. Alguns só vão despertar aos 47 do segundo tempo. A gente sabe disso. Mas aqueles que despertaram antes, e aí você muito bem colocou que a gente tem que dar essa entrega, tem o dever de agir como alguém que
sem se prometer ser um guru de ninguém, nem a palmatória do mundo, apenas trocando experiências. E, claro, não podemos negar experiências que são de uma formação acadêmica consistente como terapeutas, de atendimento clínico, de aulas, de livros. Então, assim, não é um cursinho de final de semana que depois que você nem tomar conta da sua própria vida, você quer tomar conta da vida dos outros. Não precisa nem citar o nome, né? Não precisa nem citar o nome. Três para sempre. 3 formas de... É igual aquelas, perca a barriga em 15 dias. Eu sei como ganhar em 15 dias. Como perder, eu não sei, entendeu? Porque exige tempo, exige processar escolhas, exige se responsabilizar sobre aquilo que você faz. E parar de terceirizar a culpa, né? Jung dizia que a maior caridade, ou o maior bem que nós podemos fazer para a humanidade é deixar de projetar nossas sombras nos outros. Nossa, com certeza. Quem sabe agora, em casa, depois chega um tempo que não dá para ficar projetando na esposa, nos filhos, chega um tempo que, não dá. Eu tenho que assumir um pouquinho da responsabilidade desse ser, dessa xícara que está derramando chá, porque se eu quero que seja perfume, eu tenho que trocar o conteúdo aqui dentro. Porque o impacto sempre vai existir na vida. Sem dúvida, é aquilo. Quando a gente não escolhe o que viver, a gente escolhe como viver. Exatamente. Eu gosto quando você fala, a vida está convocando, porque de fato, ou a gente se inspira, cresce, se enriquece por dentro, ou a gente adoece, ou a gente faz o outro adoecer e vive num ambiente tóxico. Porque nesse momento tem pai gritando com o filho, nesse momento tem mulher xingando a vida, nesse momento tem gente comendo 3 caixas de bis, comendo muito como se... A vontade dá. Né? No pote do sorvete tem a resolução dos meus problemas e não tem. E é um dado humano, acho que vale a gente falar disso, que é um dado humano comum, assim como procurar o efeito manada, o que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo pensando, o que está todo mundo dizendo. Isso nos desresponsabiliza, nos esvazia, quando no fundo, lembrando, né? Realidade é igual a foco mais informação. Foco no que eu estou pondo na minha cabeça. É muito importante para manter a serenidade, mais do que nunca, relaxar, meditar, rezar. Eu não saio da cama, não tenho saído da cama nenhum dia. Deus, me dá serenidade, me ajuda a ter palavras boas para as pessoas, me ajuda a ter paciência com esse dia, me ajuda a ter força para escrever, porque eu preciso de força para ter a capacidade de vencer o cansaço, a rotina. Deus, me dá serenidade, me dá transcendência. Ou seja, no fundo, eu vejo que essa é uma oportunidade fantástica da gente se enriquecer espiritualmente, com uma religião ou não, espiritualmente. Porque ou a gente faz essa revolução de se reinventar e de repensar nossos valores, e como você bem falou, né? As coisas nos estão sendo tiradas. Por quê? Porque colapsou essa sociedade, né, Rossandro, em que colapsou. Saúde mental é frescura, terapia é perda de tempo, já fala com meu amigo, eu tomo uma breja, resolvo. Ler filosofia é coisa de otário. Filosofia não serve para nada, o que vale é entretenimento. A gente vive numa sociedade, olha que loucura, eu estava falando com minha mulher ontem, a gente vive numa sociedade em que explodiram as farmácias e destruíram as livrarias. Isso diz algo sobre a nossa vida. Diz sim. Eu tenho ruas aqui em São Paulo que tem assim 4 drogarias e não tem uma livraria. Então, assim, uma sociedade que supervaloriza drogarias e shoppings e não valoriza praças e livrarias está dizendo algo sobre si mesma. Exatamente. Porque se a gente fosse a cultura ocidental mais afeita a valorizar a ciência, espiritualidade, unidade, as pessoas não estavam tão solitárias porque elas estariam com a força de serem solidárias. Então, aquelas pessoas que investirem na espiritualidade, nas conexões, que não ficarem se escondendo em fake news, mas ligarem para bater um papo. Aquelas pessoas que souberem falar assim, eu não tenho certezas, eu não tenho garantias, e eu aceito isso, porque isso é um dado da vida. Né? Tem aquele ditado que diz, os homens fazem planos e Deus sente cócegas. É assim mesmo. Né? Você pode fazer o plano que você quiser, pode ser que esses caras que estão falando que vai levar 2 anos para a economia, talvez não seja tanto tempo. Será que vai morrer tanta gente? Não sei. Quer dizer, eu acho que é uma hora de aceitar, não sei. E ok. Então, para onde vai meu foco? Para o aqui
e para o agora. Os meus planos, vou continuar fazendo, mas vou entender que a vida não gira em torno do meu eguinho. Eu acho que isso é uma baita oportunidade para a gente abrir mão de uma coisa que é muito ilusória, a ideia de controle. Controle sobre a vida, controle sobre o outro, controle sobre o meu filho, controle sobre a escola, controle sobre os professores do meu filho. Essa coisa de tornar as pessoas coisas a serem controladas pelo nosso eguinho, puf, caducou, né? Caducou e acho que está caducando muitas coisas. Quando a gente primeiro deixa de trabalhar as previsões, que sempre são falhas das nossas limitações, por mais dados e variáveis que a gente possa trabalhar, o universo é muito mais rico do que a nossa capacidade limitada. Então, muito mais trabalhar a visão do que a previsão. A visão do que eu tenho que enxergar agora. Porque muitas pessoas viviam fugindo de si mesmas e dos próprios relacionamentos que estavam tóxicos ou falidos. Ou que tem condições de serem reavivados, mas exige iniciativa, vontade, um esforço pessoal de ambos para que a coisa flua. Então, essas fugas todas que a gente fazia para fugir, né, desse individualismo doente, consumista que a gente tem na nossa sociedade, ele começa a perder valor e a gente tá... Quantas coisas a gente tem em casa hoje que a gente não está usando, Léo? Pois é. Quantos dias que eu não uso sapato? Nossa. Há quantos dias a gente não veste um terno? Então, assim... Outro dia eu falei, pô, tô com saudade de pôr um blazer, né? Eu até uma vez ia pro supermercado com minha esposa. Tô indo pro supermercado, eu acho que eu vou vestir uma roupa social, porque nunca mais eu vesti, só pra tirar onda, sabe? Eu vou vestir uma camisa e sacar um cinto, chegar, mas vai ser tão estranho, eu todo paramentado no modo chique. No modo chique, então assim, a gente vai percebendo que padrões que tiveram sua importância. Porque você imagina, a gente sai de uma idade média em que havia apenas alguns que podiam ter sua individualidade, a nobreza, realmente o rei, todos ao redor dele. Havia uma diluição psíquica num coletivo muito grande. Vem o iluminismo, a busca do indivíduo, liberté, igualité, fraternité, a ordem e progresso, todos os ideais iluministas e o resgate do indivíduo, do ser. Então, aquele momento foi importante o ego ganhar relevância, foi importante o indivíduo perceber-se como identidade única, mesmo que numa vida coletiva, só que a gente, por um exagero muito comum histórico, saiu de um pêndulo para outro, né? E ficou tão patológico no final quanto aquele que ninguém podia falar e agora todo mundo só quer falar e ninguém consegue se escutar. E aí, o que a vida está nos convidando agora? Aquele modelo tese antigo, de diluição da individualidade, para um modelo antítese de hiperindividualidade, hiper compras, hiper beleza, tudo no exagero, também nos distanciando da coletividade, sem a qual nós não somos quem somos, porque nós somos gregários, nosso psiquismo é formado através, pelos neurônios espelhos, de uma atividade gregária de estar com o outro. A vida diz assim, vocês estavam tanto com os outros virtuais. Sabe aquele filme, eu esqueci o nome dele, mas ele me viu a cabeça, estava tomando banho, fazendo, sabe, no cabelo, assim, cara, a gente tá vivendo aquele filme. É um filme com o ator de Duro de Matar, como é o nome dele? Bruce Willis. Bruce Williams, que é uma sociedade em que todo mundo fica em casa e manda avatares robôs para trabalhar no seu lugar. Uau. Lembra desse filme? Então todo mundo fica em casa, você compra um avatar seu robô, e ele é mais jovem, mais bonito. E tem gente, por exemplo, que compra um avatar mulher sendo homem, compra um avatar criança sendo adulto, para realizar fantasias de todas as ordens. Só que as pessoas deixam de viver, porque elas só vivem através desses robôs, como muita gente vive através dessas telas que a gente usa, né? Só que em algum momento dá um lockdown no sistema todo e os robôs deixam de funcionar. E todo mundo tem que despertar. Tá? Eu vou até pegar esse nome desse filme, porque aí eu coloco no Stories para o pessoal compartilhar, e você também. Porque quando eu estava olhando, cara, a gente está vivendo isso exatamente. E aí quando você pega um filme que eu assisti, que é Eu Sou a Lenda, I'm a Legend, né, com um ator maravilhoso, que eu assisti na lua de mel aquele filme, em 2008, com minha esposa. E a gente, quando saiu do cinema, a gente estava com a sensação de que estava tudo abandonado como Nova York, né, como Nova York está hoje. E aí, quando a gente viu o movimento de Natal à noite, no verão, a gente, ai, que bom, o mundo voltou ao normal. Mas hoje é tudo que eu não quero, que o mundo volte ao normal louco que ele estava, porque não era normal, era patológico. Como diz alguns ditados orientais, se achar saudável no mundo doente é sintoma de loucura.
Então, se esse mundo estava doente e ele mesmo, por sua própria organicidade, lança mão de um recurso para nos fazer voltar para a nossa interioridade, para nos fazer mergulhar e não ficar achando que é o centro do universo como uma criança egocêntrica, que muitos foram criados e permanecem em processo de adolescência, ainda são adultos adolescentizados, sempre achando que tudo tem que ser para si. É uma hora de entender a necessidade de entrega. Né? A gente tem visto, por exemplo, muitas pessoas que têm redes sociais com muitos seguidores, porque faziam uma coisa só específica, percebendo que agora as pessoas querem muito mais do que você mostrar a roupinha que você está fotografando, a cidadezinha que você está visitando. As pessoas estão precisando disso que a gente está fazendo. Isso. Conversa franca, aberta, diálogo, um ajudar mútuo de despertar, um socorro mútuo. Isso é algo que eu acho que não tem como não continuar. Até porque essa solução para o problema que a gente está vendo é cooperação coletiva sempre. Gostei muito do que você falou. Eu li algo muito num livro que eu reli recentemente, do Tal Ben-Shahar. Para quem não conhece, o Tal Ben-Shahar, ele criou em Harvard o curso A Ciência da Felicidade. E em Harvard, uma das faculdades mais prestigiadas do mundo, de 2002 a 2008, por 6 anos, ele foi o professor mais concorrido. Está na minha agenda e fazer o curso com ele, sabe? Ah, meu também. Quem sabe a gente vai junto. Vai junto, já exatamente. Pensou, cara? Meu... Legal, hein? Meta boa. Tá na minha agenda aí para Harvard fazer um curso com ele. Na minha também. Vamos conversar disso. Vamos sonhar com isso e vamos ver se a gente viabiliza. E ele escreve no livro dele, que chama Seja Mais Feliz, que é justamente, os estudos sobre felicidade apontam que as pessoas mais felizes são as que têm melhores conexões. Isso não quer dizer número, isso quer dizer qualidade. Qualidade e conexão. Tem um amigo só. Eu tenho um amigo meu que chama Marco. Ele mora, nesse momento, ele está no Panamá. Já morou em vários países. Cara, eu ligo para ele, eu posso ser verdadeiro. Eu posso ser o mesmo. Estou com medo, estou triste, estou puto da vida, desculpa a expressão, estou chateado, briguei com a minha mulher, não sei o quê. E ele escuta, e ele me traz para dentro de si, quer dizer, ele me importa para dentro de si, ele diz alguma coisa... me dá uns puxões de orelha. Tem alguns amigos que eu me sinto conectado. E, ao mesmo tempo, tem gente que, como você falou, está tão preocupado com números, né? Com quantidade, com like, com não sei o quê. E você vê as pessoas, às vezes, até no restaurante falando, né? O marido e a mulher lá falando, o celular onipresente. Ignorando. As pessoas o tempo todo, você falou de Jung, né? Ele que tem aquela frase, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Exatamente. Então, eu acho que esse é um tempo da gente acordar que aquele normal, eu gostei muito disso que você falou, aquele normal não é normal. Se você pensar, as pessoas estão pensando aí, puxa, eu não sei agora qual é o número de mortos, né? Que é uma coisa horrorosa. E se fosse, já era muito. Mas se a gente pensar, Rossandro, o número de pessoas que se suicidam por ano, relatadas no Brasil, 11 mil relatadas. Vamos combinar que deve ser 4, 5 vezes mais que isso. Porque, como é algo ainda muito cheio de culpas e tabus, questões, muita gente que se suicida, a família não registra como suicídio. E às vezes nem sabe. Muita gente que dirige com o carro a 200 por hora, ou tomou todas e saiu para passear de moto, é um suicídio velado. Então, se a gente pensar, a gente agora está desesperado com essa questão, mas o número de pessoas que morrem no ano de suicídio é muito maior. Então, assim, o número de pessoas que morrem de fome é muito maior. O número de pessoas que morrem de malária, de coisas tão menos recentes, coisas que estão aí há anos e que, de alguma forma, a maioria das pessoas não olha, não se importa. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava vendo outro dia esse debate sobre o Enem. Né? Será que não seria o caso da gente fazer uma campanha nacional de adiamento do Enem? Ninguém faz Enem, não teve o não vai ter Copa. Será que mais importante não era a gente dizer não vai ter Enem em 2020? Para, de alguma forma, os pais aproveitarem os filhos em casa. Forçar o Ministério da Educação, forçar, porque assim, se ninguém se inscrever, os caras vão ser obrigados a refazer em janeiro. Porque não é justo.
A escola particular, os alunos de escola, eu vejo por pacientes meus. Eu tenho um paciente que, o cara tem Wi-Fi, tem tablet, tem professor particular à distância. O cara tem todas as vantagens. E numa hora Com dessa, certeza. esses 2, 3, 4 meses, a distância da escola particular para a pública, em termos de recursos, já é grande. Ela vai ficar assim. Então, eu vejo que, e eu quero ouvir tua opinião sobre isso, que eu não sei se é loucura da minha cabeça, eu vejo que talvez se a gente teria, nós que trabalhamos com educação, com psicologia educacional, talvez a gente teria que pensar uma forma de fazer uma campanha mesmo, grande, forte, porque uma das coisas que essa epidemia nos provou é que ou todo mundo fica bem, ou todo mundo cai, não tem mais eu tô bem, o outro se lixe. Eu estou em casa, eu estou morrendo de vontade de ver um monte de tios, pessoas, eu não posso ver minha sogra, estou com vontade de dar um abraço, não vou para protegê-la. Será que não seria um ato cívico, ético, político e espiritual de um adolescente, não vou me inscrever no Enem, mas ninguém se inscrever no Enem, para obrigar o Ministério da Educação a perceber que a gente tem que ter educação um com o outro, em coisas básicas. Será que não é esse o cara pintada desse ano? Não sei, é uma loucura da minha cabeça, mas eu fiquei pensando, será que a gente não tem a obrigação de encabeçar uma coisa dessa? Porque os jovens, não tenho luta. Não, você tem, cara. Só que a tua luta não é eu vou estudar e pisar em cima. O outro não pode ser escada para o meu sonho. Queria te ouvir, não sei se é uma loucura muito grande na minha cabeça. Vou falar sim. Eu quero só aproveitar que as pessoas botaram aqui o nome do filme. O filme é Substitutos, com Bruce Williams. Substitutos. Então, para as pessoas que querem ver o filme Substitutos. Com relação a suicídio, só para você fazer um número redondo, inclusive está lá na obra do Yuval Harari, no 21 Lições para o Século XXI, né? Que é um cara que eu admiro profundamente, é uma leitura para mim, eu acho que é obrigatória para entender o mundo de hoje. O Yuval Harari é fantástico, né? Professor de História da Universidade de Israel. E ele fez uma comparação de dados que, por exemplo, em números redondos, em 2019, se você tem uma ideia, morreram 70 milhões de pessoas em número redondo, de todas as formas de morte. Nós tivemos 700 mil pessoas mortas por violência. Ou guerra, ou violência urbana, ou ataque terrorista. Ou seja, apenas 1% das mortes, no volume total, foi provocada de um ser humano para o outro. Mas nesse mesmo 700 mil pessoas, 1%, dos 70 milhões, 700 mil. Isso é um avanço, porque era quase, no passado, quase que 30% das mortes era um ser humano matando o outro. Então a gente declinou esse número de 15% para 1%. Ok. Mas no mesmo ano em que apenas 1% de todas as mortes foi por motivo violento, 900 mil se matou. E se você colocar como gráfico, significa dizer 1 milhão. Significa dizer o seguinte, que eu corro mais risco no meu quarto sozinho do que numa rua em Bagdá ou comprando crack na periferia à noite. Entende? Por quê? Porque nós abandonamos a nossa interioridade. Nós abandonamos o cuidar de si, que é um cuidar que não é somente eu de mim, mas eu cuidar de você. É o cuidar do outro. Eu, quando estava aqui com minha esposa, no primeiro dia que eu fiquei em casa aí, que vai fechar, ninguém sai mais, e a gente foi fazer um evangelho lá, na hora da oração, aquela clássica em que eu agradeci a Deus tudo da semana, as coisas todas, sempre agradeço muito mais, porque peço, porque é sempre muito mais para agradecer mesmo, né? E eu comecei a fazer que abençoe a mim, minha esposa, e fulano, perguntando, na família, tal. Depois parei assim, não dá mais, a partir de hoje, para pedir só pelos meus. A partir de hoje eu não posso fazer uma oração só pelos meus, nem que seja como dizia o teólogo Santo Agostinho, se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo, nem que seja pelo egoísmo de que meu vizinho não esteja com um problema, abençoa meu vizinho, abençoa a minha cidade, o bairro que eu estou, as pessoas, abençoa o teu planeta, enfim, para que a gente esteja bem, para que a gente possa, do mesmo jeito que um paciente zero em Wuhan, no dia 1º de dezembro, contaminou milhões de pessoas, que a gente possa contaminar com solidariedade, com amor, com respeito, com dignidade, com compaixão. E com relação à sua campanha do Enem, está topadíssima. Especialmente levando em consideração que é uma oportunidade para os pais e os filhos se encontrarem. E se eles estiverem preocupados que nessa rotina que já está sendo muito desgastada, ainda tenham que preparar os filhos para esse Enem, que é um Enem que só privilegia uma competência quase, que é a memória verbal linguística, por mais que tenham criado alternativas, ainda não contempla a diversidade do ser humano.
E né? como você, exatamente, como você muito bem colocou, o gap que já é grande entre recursos de escolas públicas e privadas. Não obstante, é um trabalho gigantesco e maravilhoso dos professores de escolas públicas que se doam para além do que podem para Sim, poder dar muito conta mais. desse déficit todinho. Esse gap aumenta no momento como esse. Porque se tem uma coisa que ficou Muito. clara nesse evento da pandemia é que nós somos extremamente iguais e extremamente diferentes. Nós somos Aham, iguais porque nós somos tão vulneráveis quanto qualquer ser humano. O Palácio de Buckingham teve exato. Covid, né? Os palácios dos governos têm Covid, então, ou Não, seja, as pessoas todas são vulneráveis, mas ao mesmo tempo, a ideia de que a gente está no mesmo barco é a maior mentira. Tem famílias num barquinho não, não furado tá, com 10 não. pessoas e tem famílias no iate transatlântico sozinhos. Então, É, assim, a é. gente precisa fazer essa campanha. Toco com você, adia o Enem para o ano que vem, até para os pais aproveitarem os filhos em casa, interagirem, Isso. conviverem e ensinarem e aprenderem também uns com os outros todas essas competências emocionais. Afinal de contas, certamente a vida está fazendo um convite muito forte agora para o desenvolvimento de recursos que nós nos negamos até então. Então, se os Fato. pais os pais, muitos reclamam que têm dificuldade, por exemplo, de ensinar a álgebra atual, porque é diferente da deles, mas o que os filhos estão precisando mais aprender é as disciplinas das emoções, a capacidade de perdoar, de conviver, de tolerar, de não discriminar, de não tornar invisível, Perfeito. de não fazer bullying. Tem crianças que fazem parte que são filhos de pais religiosos, seja evangélicos, espíritas, católicos, que têm uma compreensão do evangelho absoluta, mas faz bullying na escola. Significa dizer Perfeito. que há um desencontro muito profundo entre aquilo que você crê e aquilo que você vive. E o que a Perfeito. gente está precisando agora é aproximar para que essa incoerência psíquica não gere, ainda numa sociedade com tanto distúrbio como ela está agora, a gente tem que aproximar um pouco mais, cada vez, nosso sistema de crenças do nosso sistema de prática. É uma posição ética, como você colocou dentro da vida. Então, hashtag não tem Enem 2020. Vamos conversar sobre isso. Acho que a gente tem Vamos. uma responsabilidade Temos. grande sobre isso, porque Temos. eu vejo que para uma juventude ter uma causa, ter uma bandeira é muito importante. E muito Uhum. adolescente, eu já vi isso em palestras com adolescentes, acham que o mundo não tem jeito ou não tem causas. Não, mas se essa geração se empoderar de exigir, não é que eu quero uma educação boa para mim, Uhum. porque o médico que vai me operar, se eu quebrar o pé em Fortaleza, eu quero que esse cara seja muito bom. Exatamente. Eu quero que o policial, quando eu der uma palestra em Roraima, o cara não seja corrupto. Eu quero que um dia uma pessoa que leve a minha mulher para um lugar no Rio de Janeiro, eu quero que esse motorista seja digno. Ou seja, Exatamente. ou todo mundo ganha, ou nós estamos todos perdidos. E se tem algo que eu tenho certeza que você vai falar muito disso nas suas palestras, assim que elas voltarem, se Deus quiser, a partir de julho. E eu vou falar também muito é que, assim, a gente chegou na época do coletivo. A Exato. gente tem que entender que não é à toa que se fala do tecido social, da malha social. Nós temos que ser seda uns para os outros. Um tecido gostoso, ele é bom porque a trama é bem feitinha, é bem ajustada. Por que um lençol de 1000 fios é bom? Porque tem muito fio bem entrelaçado. Numa Uhum. polegada por uma tem 1000 de assim, 1000 de assim. Uhum. Se eu for o meu melhor para você e você for o teu melhor para mim, a gente entende que 1 mais 1 vira 11. 1 Com mais 1 não é certeza. 2, vira 11. Exatamente. Meu amigo, olha, eu vi aqui, infelizmente, que nós temos só mais 5 minutos. Exatamente, Então, eu amigo. sugiro aqui um ping-pong. Eu vou te Ping-pong. fazer uma pergunta, você me faz um ping-pong. Me Tá. dá três livros que você sugere para quem está ouvindo a gente, que são úteis e legais. Léo, primeiro eu sugiro os livros da Brené Brown, A Coragem de Ser Boa, Imperfeito e Mais Forte que Nunca. É um show. livro que eu sugiro. E qualquer um livro que espiritualmente é relevante para você. Boa, Lê boa. ele agora como um manual de comportamento, seja o Evangelho, a Torá, o Alcorão, as Sutas de Buda, aquilo que toca teu coração e que te conecta com o transcendente, é uma leitura que você deve fazer agora sobre essa perspectiva de quem está no deserto. Show de bola. E você, Uma o que é que você segunda, sugere? eu gosto da Arte da Felicidade do Dalai Lama. Eu Maravilhoso. gosto muito do História Sem Fim do Michel Ende, quando ele fala do resgate dos sonhos e da fantasia, de Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um sobrevivente de Fantástico. Auschwitz. É um Fantástico, livro que eu Vitor já Franco. li 1000 vezes ao longo da vida. Né? Exatamente.
um sonho para o final do ano, um sonho para você, assim, que você fala, eu quero chegar em dezembro, quero ter vivido isso. O que você quer em dezembro? Cara, eu quero em dezembro ter me encontrado mais comigo e com minha família. Já era uma coisa que eu vinha fazendo, já era uma decisão que eu tinha tomado, porque chega um momento que você não viaja mais por causa do dinheiro, você viaja pela entrega, pelo senso de responsabilidade que você tem sobre o que você vai estar levando. Mas você começa, a experiência de estar sempre muito fora de casa, para mim, realçou a importância que as pessoas que eu tenho na minha vida, o quanto elas são importantes, o quanto eu necessito delas, o quanto eu só sou o que sou por causa delas. Então, meu sonho é chegar no final de dezembro com mais convicção dessa importância e também o desejo de que outras pessoas percebam isso. Que legal, que lindo. E você? Olha, esse final do ano eu quero ter praticado uma série de hábitos de desenvolvimento espiritual, porque eu estou praticando como nunca meditação, oração, e eu estou querendo muito manter isso, que para mim está sendo algo muito importante de purificação. Eu vi recentemente um documentário que chama Dieta dos Gladiadores, mudei meu Também padrão vi, cara. Eu deixei de comer muita coisa depois cara, daquele tô filme. mais forte, não Na como mais Netflix. carne, não como mais laticínio, me libertou. Então, eu fiz 50 anos ano passado, né? Para mim foi uma data muito significativa. Quem Eu te sabe até dar pego. uma live O legal. ano que vem eu te pego. Olá, que legal. Quem Faz sabe 50 seja ano que vem. a tal da crise da meia-idade. Pode ser outra live legal, hein? Porque ela existe. A gente dá risada quando é moleque. Mas tem, cara. Fazer uma live sobre a crise da meia-idade. Então, eu quero trabalhar muito esse eixo, essa moderação, essa espiritualidade que eu já estou de um tempo para cá, mas esse ano ela se intensificou muito. Estou vendo que a gente vai ter talvez mais um minutinho. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar gravado. Vai. Quando terminar, eu acho que vai legal você salvar e eu salvar também, porque tem bastante gente que perguntou isso. Claro, mas eu acho que só quem pode salvar é você, que você começou. Mas depois eu vou lá no seu Instagram, vou puxar e colocar no meu canal do YouTube. Você coloca no seu também. Como todas as lives que eu estou fazendo, eu pondo lá. Como mensagem final, quero ouvir aí alguma frase final tua, uma mensagem final, enfim, uma palavra. Primeiro, quero só dizer que uma moça chamada Carvalho Márcia colocou aí, hashtag sem Enem 2020. Ela já criou a hashtag, tá? Hashtag sem Enem 2020. Valeu, Márcia. Valeu, falar contigo. Né? E eu diria o seguinte, a esperança, ela nunca pode deixar de abandonar nossos corações. Nós temos esperança porque a história humana prova isso. Mesmo que você seja alguém que nem acredita em Deus, olhe para a história humana, nós sempre vencemos. Quem venceu não foi o mais forte. Se tivesse sido mais forte, aqui seria uma live entre dois Tiranossauro Rex. Quem venceu foram os mais flexíveis, mais adaptados e mais esperançosos. E mais uma vez, não importa quanta dor, mas sobretudo aprendizado nós vamos ter, nós vamos vencer. Que lindo isso, que lindo. Eu gostei muito. Gosto desse conceito de o forte é o que fortalece o outro, o rico é o que enriquece o outro, o belo é o que embeleza o mundo. Exato. Né? Que a felicidade, no fundo, é colhida no lábio do outro. Né? Quando a gente não pode escolher o que viver, a gente pode escolher como viver. Esta uma hora que a gente escolheu viver juntos, né? De alguma forma servindo aos outros, a gente está feliz. Eu estou super feliz. Queria poder te dar um abraço, falar, pô, cara, realizamos um sonho. Né? Quero dizer que a gente está aí com 3.000 e tantas pessoas vendo, e cada uma delas vai tocar a vida de muitas outras, espero. A gente, infelizmente, não consegue responder todas as dúvidas ou questões, mas também não precisa ser o último momento. E quero te agradecer pela disponibilidade, por ser essa pessoa bacana. Desde a primeira vez que eu recebi vídeo teu, eu tinha certeza. Falei, preciso estar perto desse cara. Esse cara eu quero, como amigo meu, como um parceiro de vida, quero te agradecer e dizer que estou à tua disposição também. Tá bom? Como amigo, como pessoa, como colega. E para quem nos assistiu até agora, obrigado pela presença, obrigado pelas questões. Para a gente é uma alegria servir e também estar junto, porque no fundo esta uma hora que a gente passou, essa felicidade ela não acabou agora, ela vai ficar quentinha no coração. Com certeza. Né? O tempo cronológico ele passa, mas o tempo lógico ele fica. Eu quando perdi minha avó aprendi isso, eu amava demais a minha avó e eu tomei a decisão que aqui dentro ela vai morar para sempre. A gente é feito das decisões. E até hoje, Rossandro, eu era menino.
até hoje, muitas situações em que eu estou muito feliz ou muito triste, eu ponho assim a mão no coração. Lembra da vovó? Nossa, minha avó vai ficar muito feliz. Lá no céu ela vai ficar muito... Porque aqui ela é imortal. Com certeza, meu amigo. Beijo no teu coração, meu irmão. Igualmente. Beijo a todos que nos assistiram. Tudo de bom, gente. Obrigado, viu, pela oportunidade. Até breve.